Boa tarde, pessoal. Agradeço todos que já ingressaram por estar aqui conosco mais uma vez. Essa é a nossa primeira live do ano, a nossa Conversas e Negócios. O primeiro convidado do ano é o Roberto Castilho, ele é diretor de negócios da Lion de Basel. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, senhores. A nossa conversa de hoje vai ser sobre soluções, sobre sustentabilidade e soluções monomateriais, um tema que está muito em alta. As empresas estão em busca de soluções monomateriais para suas embalagens e como fazer, como implementar. Então, vai ser um tema muito rico que nós vamos discutir hoje. E para quem ainda não conhece o Instituto de Embalagem, vou fazer um rápido resumo. Quem está a primeira vez aqui conosco, o Instituto de Embalagens tem um foco em pesquisa e ensino de embalagens. Nós trabalhamos muito em conteúdos com foco em embalagens para livros, artigos, cursos, workshops. Inclusive, na próxima semana, no dia 8 de fevereiro, nós teremos o primeiro evento do ano, que vai ser sobre tendências, vai ser o PEC Trends. O PEC Trends vai ter palestras falando sobre tendências de consumo em embalagens, vai ser dentro do auditório da Lion de Basel, e nós teremos várias palestras falando sobre tendências de consumo, quem vai fazer essa palestra, ministrar essa palestra, é a nossa diretora, Assunta Camilo. Teremos também uma palestra do Winfried Mullen, ele é da ProCartoon da Europa, ele vai falar sobre as tendências para papel cartão. Teremos também uma palestra sobre o futuro da embalagem, futuro das embalagens, é uma palestra global, da Smithers, é o Benjamin Trent, ele é da Smithers Spira, é um instituto de pesquisa, fica baseado na Europa e tem vários lugares do mundo, tem base na Europa, porém tem também uma Smithers nos Estados Unidos, no México, e eles fazem pesquisas em todo o mundo. Vamos ter também uma palestra falando sobre embalagens monomateriais e sustentabilidade, do Roberto Castilho, ele também estará lá conosco. Uma palestra também do Grupo Dia, vai ser a Adriana, de Marketing, ela vai falar sobre marcas próprias. E também teremos uma palestra da Glasspack Institute, que é o Instituto do Vidro, que fica baseado nos Estados Unidos. Tá? E após as palestras, nós teremos uma visita na planta. Quem quiser participar ainda está em tempo, hoje é o último dia para inscrição presencial, e para participar online, as inscrições se encerram na segunda-feira, tá? Esse evento vai ser híbrido, tá bom? Aqui tem um QR Code. Quer complementar? Pode complementar. Só comentar uma coisa, da visita à fábrica vale muito a pena, tá? Eu quero fazer essa propaganda porque a nossa fábrica de Sumaré, ela é a fábrica número 1 em excelência operacional dentro da Lion de Basel. Imagina o mundo Lion de Basel, né, com plantas no globo todo, e a planta de Sumaré é a número 1 em excelência operacional, produção de master batches. Então vale muito a pena para quem vai participar desse evento, né, estar lá para visitar a planta também. Agradeço, Castilho, o complemento. Eu também vou visitar a planta, que eu não conheço, vou aproveitar a oportunidade para visitar. Então, pessoal, quem quiser participar, tem o QR Code aqui na tela, o Edenilson também colocou aqui no chat o link. Então, hoje ainda há tempo para se inscrever, quem quiser participar presencial, e online até segunda-feira, tá bom? E dando início à nossa live sobre sustentabilidade e monomateriais, nós estamos aqui com o Roberto Castilho, que já teve uma breve apresentação. O Roberto Castilho, ele é engenheiro químico,
pela Universidade Federal de São Carlos, ele tem MBA pela FGV, em especialização em gestão de projetos, e ele já tem 20 anos de experiência em trabalho nas empresas Schumann, Henkel, ZF Sachs, Vitopel e Votorantim. E na Lion de Basel ele já está há mais de 12 anos, hoje ele é diretor de negócios, e ele atua nos mercados de consumo industrial para master batches, especialidades e resinas especiais. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Simone. É um prazer estar com todos vocês aqui. Agradeço esse tempo dedicado, né, para um assunto tão importante, que é a sustentabilidade. A Lion del Basel tem uma série de ações para a sustentabilidade, fomenta site na internet, indicando as inovações, tem investimento em resinas que vão a partir de produtos renováveis, reciclados também, compra equipamentos para desagregar estruturas multimateriais, né? E hoje a gente vai falar de soluções monomateriais. Por quê? Para facilitar o processo de reciclagem. Então, Bom, né, Simone? Vamos às perguntas, então. Bom, nós vemos o mercado tem trabalhado muito em soluções monomateriais, várias empresas têm apresentado soluções, porém, uma dificuldade é replicar em larga escala. Que tipo de desafios vocês têm enfrentado para poder desenvolver esses produtos, essas embalagens monomateriais, e numa escala maior, em escala já de produção? Tá bom. Os desafios são técnicos. O primeiro desafio ele é técnico. As embalagens multimateriais, elas se tornaram complexas para poder atender a demanda do mercado. Vou brincar aqui, não é da minha época, mas quem, né, lá do passado ia na mercearia e a embalagem não era de hoje, né? Você tinha o produto lá, embalava num saquinho de pão, muitas vezes, e levava para casa para consumo muito imediato. As embalagens multimateriais, elas são sustentáveis no sentido de proteger o alimento, né? De dar longevidade ao alimento, que ele dure mais na prateleira. Só que esses materiais, essas embalagens flexíveis ou rígidas, multimateriais, elas geram uma complexidade para o processo de reciclagem mecânico, principalmente, que é o mais barato. A gente pode reciclar as embalagens multimateriais numa reciclagem química física, que inclusive já tem investimento nacional para isso. O equipamento ele desagrega o filme multicamadas, né? Então, tem lá uma parte química do processo e uma mecânica para separar os materiais e poder depois levar para uma reciclagem mecânica. Mas vocês imaginam, né, o tanto de embalagem que a gente tem e ter apenas um processo desse no Brasil hoje. A Lion del Basel investiu em um equipamento desse, a gente fez a aquisição em 2023, e está na Alemanha para desagregar esses materiais. Só que nós incentivamos a redução da complexidade das embalagens. E esse caminho é o caminho da seleção das embalagens monomateriais. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né? Durante o evento que a gente tem em fevereiro, aí no dia 8, a apresentação é exatamente para mostrar os desafios técnicos que a gente tem, que são, primeiro, é a barreira ao oxigênio e ao vapor de água. Se a gente não tem uma barreira adequada, o produto vai durar menos na prateleira, né? Tem outros desafios, que são a resistência mecânica do material, a flexibilidade, rigidez, dependendo da aplicação que você vai ter, ou ainda a questão da processabilidade, né? Na indústria,
a gente tem que ser eficaz, sustentável na rapidez com que a gente embala. Então, esse é o grande desafio. As embalagens, elas foram se tornando multimateriais para vencer esses desafios técnicos, só que a gente tem um problema agora, né, como sociedade, que é como eu facilito a reciclagem da embalagem. Então, eu facilito reduzindo a complexidade. E é aí que a LyondellBasell pode apoiar muito. Acho que a gente pode ir para a próxima, não sei se eu respondi tudo, Simone. Sim, a gente vai você pode ir complementando, tá, durante as perguntas, inclusive a próxima seria para você falar como que a embalagem monomaterial contribui para a reciclabilidade das embalagens plásticas, né? E como que fica a qualidade final dessa embalagem. Uhum. Olha, o que acontece, né? A embalagem monomaterial, ela facilita do seguinte sentido: esse material ele pode ir já diretamente para a reciclagem mecânica. Eu tenho um programa na Rede de Sustentabilidade, do qual a gente participa, que a gente busca o filme flexível. Né? Por que isso? Né? O filme flexível ele tem pouco valor agregado pelo peso baixo. Então, a gente tem que incentivar para que esse filme volte e a gente transforme ele em cadeira, por exemplo. Né? Então, tem aí um trabalho muito bonito da rede, que a gente tem apoiado, para realmente trazer de volta esse filme flexível e ter um processamento adequado. A embalagem monomaterial, ela pode passar por um processo de reciclagem mecânica. Essa é a grande facilidade. Hoje, se a gente for reciclar os multimateriais, a gente vai ter um percentual muito baixo que vai passar por aquele processo que eu falei, que é uma reciclagem química e mecânica, que vai desagregar primeiro, para depois ter a reciclagem mecânica, que é a mais viável, a mais barata e a feita em maior escala, né, no Brasil, que tem as associações que coletam os materiais, então, e nos ajudam com esse serviço tão importante. E o monomaterial vai nesse sentido. Eu reduzo a complexidade e aí eu consigo ter esse processo mecânico. Se eu não vou por esse caminho dos monomateriais, o meu custo de reciclagem ele é maior. O impacto ambiental também é maior. A gente pode falar de uma reciclagem química, Simone, que é a pirólise. Né? Você vai colocar lá o material num cracker, né? Vai aquecendo, você depois tira o óleo pirolítico e vai utilizar esse produto para fazer o plástico de novo. Eu faço o polipropileno de novo com óleo pirolítico de ter trabalhado lá com determinados materiais, né? Ou o polietileno, tal, com óleo pirolítico eu consigo fazer um desses dois materiais. E são materiais que vão ter excelente qualidade, só que fazer a reciclagem química é muito mais caro do que a mecânica. Entendo, entendo. Esses são os métodos para reciclagem, né? Tecnologias para reciclagem. E você pode citar para nós as tecnologias que estão sendo utilizadas para embalagens monomateriais? Sim, eu posso. Isso adiantando um pouco, que a gente vai ver em detalhe depois no dia 8 de fevereiro. A LyondellBasell é uma empresa que ela tem todas as soluções hoje para as embalagens, desde a resina polipropileno e polietileno, que nasceram com a LyondellBasell, tá? Os criadores das resinas foi o princípio da LyondellBasell. Até resinas especiais. E por que são tão importantes essas resinas especiais? Hoje, um dos grandes desafios para substituir estruturas mais complexas é muitas vezes a resistência à temperatura. Então, um material que vai ter que passar por uma esterilização, tipo uma embalagem que vai receber um carne ou um queijo,
ela, no processo retort, que a gente fala, né, esterilização. Nós temos polipropilenos que podem ser submetidos a 125, 140 graus. Então, um produtor de BOPP, por exemplo, ele pode comprar uma resina Adstiff e ter essa vantagem de ter uma resina, né, e um BOPP que vai substituir uma estrutura muitas vezes laminada, com PET, para que tenha resistência à temperatura e tal. Há outras soluções que precisam ser combinadas, como barreira. A gente tem produtos que aumentam a barreira ao vapor de água, ao oxigênio, e são vários produtos, tá? A gente tem desde masterbet de resina hidrocarbônica até masterbets com nucleantes ou com nanopartículas que vão apoiar na questão de trazer uma maior barreira. E tem um produto inovador que a gente está desenvolvendo agora com alguns parceiros no mercado, que o nome é BAR, né, remetendo à barreira, e é um produto que ele tem propriedades para substituir o EVOH. O EVOH também, né, você faz uma estrutura multimaterial e dificulta a reciclagem. Esse nosso produto, ele é considerado no conjunto da embalagem um monomaterial, então facilita. Além disso, nós temos resinas como a Adflex, a Adstiff que eu já mencionei. O Adstiff ele deixa a embalagem mais rígida. O Adflex ele deixa mais flexível. Então, tudo isso para a gente chegar na propriedade que foi desenvolvida com multimaterial e a gente pode, com polipropileno apenas, mas num range de diferentes polipropilenos e diferentes masterbets em base polipropileno, substituir uma estrutura multimaterial. E o mesmo para polietileno. A gente também tem todas essas soluções para polietileno. Alguém pode pensar, eu conheço o BOPP, utilizo o BOPP e gostaria também de avançar para o BOPE ou para um PE estirado em pelo menos um dos sentidos, né, MDO. Nós temos resinas e os masterbets para apoiar também nessas soluções. E, além disso, há outras várias, tá, Simone? Um dos grandes desafios para facilitar a reciclagem, muita gente pode não saber disso, mas os produtos que vão para a reciclagem mecânica, eles precisam passar por uma lavagem antes. Você tem que limpar os materiais. Se ele entra com os contaminantes, resto de alimentos, tal, você vai ter um processo muito ineficiente da reciclagem. Então, nós temos um produto que se chama EasyPur, que ele facilita a saída do produto, do alimento da embalagem. Exemplo, um ketchup, uma maionese. Então, é muito mais fácil do consumidor passar uma água, né, para o pouquinho que restou ali, do que você ter uma embalagem toda impregnada de um alimento e o consumidor realmente passar a buchinha com detergente lá. É da consciência do consumidor. O ideal seria fazer isso, tá? Enquanto o seu produto, né, que você está recebendo na sua casa não tem a solução EasyPur, de limpá-lo antes de fazer o descarte para reciclagem. Eu entendo, Roberto, que pelo que você está contando, a gente tem. Eu vou falar agora um pouco do ponto de vista do dono de marca, tá? Como eu trabalhei muitos anos como dono de marca, eu fico analisando desse ponto de vista. Então, as resinas especiais, elas vão ajudar no sentido, de repente, lá no equipamento vai ter o desafio, né? Que hoje o equipamento trabalha com estrutura multimaterial, e aí agora vai vir uma estrutura monomaterial e que vai ter que se ajustar aquele equipamento que já tem, né? Então, essas resinas especiais vão ajudar no sentido de estiramento da embalagem, ajudar na barreira, deslizamento, correto? Isso, resistência, alongamento, porque
é um grande desafio. Tá? A indústria ela não quer mudar, né? Ela tem uma resistência à mudança. É claro, os donos de marcas têm esse sentido de impulsionar, mas a indústria ela tem uma inércia, né? Por conta aquele processo funciona. Então nós temos que trazer essas soluções monomateriais que se ajustem o mais próximo possível do processo atual. Então, esse é o desafio, mas existem, né, os materiais para fazer essa adequação, ajustar nos parâmetros de barreira da grande maioria das embalagens. Esse bar, por exemplo, a barreira que ele provê é muito próxima do EVOH, o adstiff que eu comentei, questão de resistência térmica, ele se ajusta muito também a embalagens multimateriais, então a gente tem boas soluções aí para apoiar nesse sentido. E em termos de custos, comparado com a embalagem multimaterial, vocês já têm algum tipo de comparativo para entender se fica muito mais caro, se fica igual? Sim. Assim, os custos de uma resina especial, né, comparado com uma resina padrão, sim, ela tem um acréscimo, pelo menos uns 20%, 25% de diferença ela tem. Os masterbeds, eles vão substituir algum produto que já tem um custo alto também no multimaterial. O bar, por exemplo, ele tem um preço equivalente ao EVOH. Então, algum custo maior existe, mas nós precisamos também, como sociedade, num primeiro momento, abraçar essa questão da mudança, né? E eu vejo isso das novas gerações. A escolha já vai pela sustentabilidade, não tanto pelo preço. Se isso vai impactar o futuro do mundo, acho que vale a pena alguns centavos a mais. E o preço da embalagem depois no produto, ele também é uma parcela pequena, né? Então, isso depois de um produto, o impacto vai ser bastante diminuído. Então, não é 20% do total da embalagem, um ou outro elemento pode custar um pouco mais, mas no final talvez a embalagem custe 10% mais, dependendo de como for a estrutura. Aí pode ser um pouquinho mais caro, um pouco mais barato do que isso, mas são produtos, a maioria deles já à disposição há algum tempo, há sim alguns outros que são inovadores, mas que trazem um custo competitivo para a funcionalidade que eles trazem. E como você particularmente vê a importância das embalagens monomateriais com relação à economia circular e voltada também para a redução do desperdício de recursos naturais? Sim. Bom, assim, é fundamental. É uma questão que a gente vai avançando e existe pesquisa, né, desenvolvimento de materiais para que isso vá ganhando cada vez mais espaço. Conforme a gente vai diminuindo a complexidade das embalagens, a gente vai passar a ter maior reciclagem. Hoje, a gente recicla muito a garrafa PET, né? Tem um percentual alto da reciclagem da garrafa PET, até dos próprios treinamentos do Instituto de Embalagem que eu assisto, a gente vê isso. A questão da latinha de alumínio também, que é quase 100% de reciclagem, porque tem um valor agregado, né? Tem um peso também. Na questão das embalagens flexíveis, é importante ter esse apoio, como a rede tem feito, e as empresas também que produzem, né, e acabam tendo uma participação aí, de apoiarem. Por quê? À medida que a gente simplifica, mais material vai ser reciclado de forma barata, que é a reciclagem mecânica, e menos material vai ter que passar por uma reciclagem química e mecânica ou só química, onde o custo é muito maior e, principalmente no caso da química, tem impactos também
ambientais. E hoje já tem alguma regulamentação, alguma política governamental voltada para embalagens monomateriais? Olha, Simone, eu busquei ler alguns artigos. O que eu vi de regulamentação está assim. Hoje, para embalagens alimentícias, nada é permitido, e é um material muito interessante da Anvisa, inclusive com questões bastante didático. O único produto que pode ser utilizado depois de reciclado como embalagem para alimentos é o PET. E mesmo assim ele tem que ter um registro, então tem um controle para a segurança alimentar dos brasileiros, né? Então tem um processo bastante seguro. A questão das embalagens monomateriais, elas vão ser recicladas para ter alguma aplicação que não seja para alimentos. Ela não vai ser uma embalagem para alimentos. Então, mesmo que reciclado por pirólise, a Anvisa ainda não é clara nisso. Eu sei que para a Europa, o nosso produto, por exemplo, nós temos resina Circulem a partir de reciclagem mecânica, Circulem a partir de reciclagem química e o Circulem a partir de fontes renováveis, como o óleo de cozinha usado, né? A gente capta nas grandes redes, né? Na verdade é um parceiro nosso que capta nas grandes redes, faz um óleo pirolítico a partir desse óleo de cozinha usado, né? E a gente produz a partir da reciclagem química e a partir de materiais de fontes renováveis, um produto que já é adequado para o contato com o alimento. Tá? Então, se eu fosse passar por um processo químico ou de fontes renováveis, isso pode ir para uma embalagem alimentícia e com as mesmas propriedades que um produto virgem. Tá? Isso é bastante importante e eu vou comentar no dia 8 de fevereiro. Um material, né, uma embalagem monomaterial, quando ela vai para a reciclagem, ela vai perder algumas características, né? Ela vai passar por um novo processamento, calor, tudo. Inclusive, a gente tem masterbets antioxidantes que vão preservar a qualidade desse material, branqueador óptico para que ele não escureça, tal. A gente tem uma série de outros produtos para apoiar no processo de reciclagem também. Só que essa monomaterial, ela não vai voltar para o alimento. Precisa evoluir mais ainda em processos de reciclagem para que os migratórios, né? O grande problema é isso. Como que a gente vai ter controle dos migratórios que estão nessa embalagem? Hoje, para o PET, isso é muito bem controlado, né? O processo de reciclagem do PET retira essa questão, então ele é aprovado. Para poliolefinas, como polipropileno, polietileno, isso ainda não é aprovado o retorno. E aí tem um material, para quem quer conhecer um pouco mais, o material da Anvisa é muito didático nesse sentido. Legal. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, inclusive, se não der tempo de responder todas, depois a gente pega as perguntas, passa para você e a gente depois responde, tá? Tem uma pergunta aqui, se essa solução que facilita a limpeza dos produtos, né, na embalagem, se ela atrapalha a aderência da tinta no momento da impressão, né, que você vai utilizar, vai limpar a embalagem, né, vai transformar de novo em pellets, vai extrusar, né, e aí ele está perguntando se na hora de imprimir vai atrapalhar o processo de impressão. Então, eu não entendi, porque a gente não falou de nenhuma solução. Ele está falando Aquela do que para Exipur. facilitar a O limpeza. Exipur, sim. Isso daí é A antes questão, de transformar em filme de novo, né? sim. O Exipur, ele é um tensoativo e ele fica na parte interna da embalagem, ele não fica na parte externa que vai receber a impressão. Então, ele fica, é uma estrutura, né?
A gente não falou disso, né? Mas é bom eu fazer esse parênteses. Tá. Porque a gente fala de estruturas multimateriais, porque um filme flexível, se você pegar lá uma embalagem da Elma Chips, ela vai ter uma série de camadas, né? Normalmente é uma laminação de BOPP com BOPP, um deles metalizado, e cada um desses BOPP pode ter 5 camadas cada um. Então, essa estrutura, né, tem várias camadas. E o EasyPur, ele vai na camada interna. Então, ele vai em uma camada que não vai receber a impressão. Então, você vai ter uma camada central mais espessa e a camada externa que vai receber um tratamento corona ou chama, né, dependendo do processo, e esse sim vai receber o tratamento e a ancoragem de tinta. Então, não, esse produto que vai para a limpeza, ele vai internamente num percentual baixo que não vai afetar o seu processo de impressão. Certo. Vocês têm uma análise do potencial de embalar, algum número que diga o potencial de implementação de embalagens monomateriais aqui no Brasil? Olha, eu não tenho um número disso, Simone. Assim, é algo que a gente está começando, clientes nossos já fazem isso há muito tempo, né? Clientes do mercado de BOPP, por exemplo, trabalham intensamente em substituir, em apresentar soluções, e isso leva nossos produtos, mas quanto isso representa hoje, né, do mercado e qual o potencial de substituição, isso é bastante complexo de responder. A gente tem, talvez, um trabalho da ABF, né, para olhar esses números. Eu não consultei a ABF, mas talvez a ABF tenha dados sobre isso. Ah, está certo. Uma outra pergunta é se você teria exemplos de embalagens que migraram de uma estrutura laminada ou que já foi um produto que nasceu em embalagem monomaterial e que está sendo case de sucesso no mercado. Assim, a gente tem alguns, eu vou falar de uma embalagem que leva um dos nossos Circulem, que é um Kit Kat da Nestlé. Isso foi um desenvolvimento lá na Austrália, uma embalagem monomaterial e com um apelo de um material de fontes renováveis, o Circulem. Existem outros produtos, mas aí a minha sugestão, para eu não falar de clientes nossos ou de outros brand owners, existe um site que a gente pode compartilhar depois com quem assistiu, inclusive patrocinado pela LyondellBasell, e esse site ele traz soluções bastante interessantes de várias aplicações. Então, aplicações no mundo utilizando estruturas monomaterial. Legal. Aí a gente pode entrar lá e ver produtos que foram implementados, né? Isso daí é bem interessante. Tem vários exemplos. Eu não vou entrar porque nós temos vários clientes e eu não queria mencionar nenhum fora aqui, mas a gente coloca o site e é muito interessante as várias. Inclusive, você pode fazer o download da edição atual, tal, para ver em detalhe cada uma das soluções. Tá. E vocês trabalham para embalagens de polipropileno e polietileno, né? Principalmente, sim. Principalmente. Uhum. Tá certo. Tem até um comentário aqui falando sobre embalagens multimateriais recicladas mecanicamente, que é possível reciclar sem contaminar a cadeia. É que normalmente as multimateriais, você me corrija, né, Roberto? Uhum. Multimateriais, quando são recicladas, a gente sabe que é possível reciclar, só que normalmente é o chamado downcycling, né?
que aí um Isso, produto de menor qualidade se torna, a embalagem reciclada se torna um produto de menor qualidade, correto? isso. Você pode reciclar, mas o que vai acontecer? Você vai ter contaminantes ali, né? Então, você não consegue trazer. Você pode fazer a reciclagem mecânica, só que a aplicação fica muito limitada. Por exemplo, se fosse polipropileno com polietileno, você já tem uma incompatibilidade, né? Imagina PET misturado com poliamida, EVOH, então tem uma limitação muito grande. Conforme eu falei, existe uma reciclagem que ela não é só mecânica, ela é química e mecânica, que aí sim você consegue desagregar, separar cada um dos elementos que formam a embalagem multimaterial e aí sim depois reciclá-los individualmente. E aí você tem maior valor e qualidade, né, neles separados. Tá certo. Então, só para deixar mais claro aqui para o pessoal, a Lion de Basel, então, trabalha com master batches, resinas especiais e aqui pós-especialidades, né? Isso, esses pós especiais são para rotomoldagem. A Tá. gente tem moinhos e a resina polipropileno ou polietileno, a gente deixa ela como um pó, né? O pellet normalmente é que o pessoal mais conhece da indústria, né? O polipropileno, o polietileno vem em pellet, mas para algumas aplicações como o caiaque, por exemplo, o caiaque é feito em um equipamento que rotomolda, ele aquece esse pó que a gente produz e fica girando. E depois de um certo tempo que o plástico já ficou melt, né, ficou em estado fluido, ele começa a baixar a temperatura e aí o material vai voltar para a fase sólida. E é um processo muito interessante porque ele dá uma característica para o plástico de resistência. Outro exemplo de peças rotomoldadas vão nos tratores. Às vezes você vê o trator, né, aquela parte que faz a colheita, você pensa que é metal. E não, aquela parte lá, ela é de plástico e nós fornecemos para muitos, como John Deere, CNH, né, Case New Holland. Aquele produto é um pó especial que passa por uma rotomoldagem e a resistência é muito grande, diferente de uma peça injetada, por exemplo. A peça injetada ela é bastante frágil, mas é um processo muito mais rápido também, tem suas vantagens. Então, cada um tem uma vantagem. Um é demorado e resistente, o outro é rápido, mas tem uma certa fragilidade. Tem uma pergunta aqui no chat, se estruturas BOPP mais PE são consideradas recicláveis. Então, elas são recicláveis, mas elas têm uma limitação também. Principalmente a questão do polipropileno, o ponto de fusão dele com o PE é diferente. Então, ele vai formar alguns pontos de géis lá. Nós temos uma solução que é o Adflex, que é um terpolímero com base em polipropileno, polietileno e polibuteno, que ele compatibiliza o PP com o PE. Então, você teria um produto de maior qualidade. Eu entendo essa pergunta, já me fizeram antes, porque muitos produtores, ele acaba tendo lá um scrap de PP contaminado com PE, vice-versa, e a gente pode sim melhorar a qualidade desse material colocando o Adflex como um compatibilizante. Tá certo. Então, Roberto, já terminaram aqui as minhas perguntas. Você gostaria de complementar, fazer um fechamento, comentar algo que você acredita que ficou faltando aí nas perguntas, ou você gostaria de falar? Eu acho que foi super completo, Simone. Para mim é um prazer estar com vocês. A Lion del Basel, junto com essa parceria do Instituto de Embalagens, que tem essa missão tão linda, né, que através das embalagens ter um mundo melhor, né, que a Assunta fala com tanta paixão desse assunto. E a gente também é apaixonado por embalagem, apaixonado por tornar o mundo melhor. É um prazer. Então, tudo que a gente puder apoiar
em orientar. A gente tem um programa que a gente chama de Master School, onde a gente vai até o cliente e apoia no desenvolvimento da embalagem. Então, a gente tem apoiado os nossos clientes usuais, mas algum brand owner que queira conhecer um pouco mais, a gente fica à disposição. Quem puder participar lá no dia 8 de fevereiro, a nossa casa, Sumaré, está esperando vocês. Vai ser um prazer receber todo mundo. E, para mim, é um momento muito rico esse de ter essa conversa, a gente poder falar de sustentabilidade, trabalhar para que realmente isso vá ganhando mais espaço, né? Conforme o tempo passa, a gente vá já pensando na embalagem, no seu design, para que ela nasça monomaterial, mais do que substituir o que é multimaterial, que as novas embalagens nasçam monomaterial. Então, agradeço, Castilho, realmente uma aula, né, essa live, muita informação, realmente, como você comentou, quem entra para o mundo das embalagens é um caminho sem volta, normalmente quem entra para trabalhar com embalagens não quer sair, não quer voltar a trabalhar com outra coisa. Vejo muitos colegas meus, eu inclusive comecei a trabalhar há 30 anos atrás com embalagens, não saí mais, e realmente é um jardim de infância, então, Simone. Ah, é? Ai, desculpa, escapou, hein? O tempo não deveria ter comentado, desculpa. Então, realmente, a gente se empolga e acaba até falando, né? Que não deveria falar, mas realmente a gente aprende muito, a cada dia a gente aprende coisa nova, aí mesmo tanto tempo trabalhando com embalagens. E o pessoal que quer ter mais informação, se atualizar, saber sobre as principais tendências, conhecer, ter a oportunidade de conhecer a Lion de Basel no presencial, está aí o link, né? Está aí o QR Code, entrem para ter mais informações e estaremos esperando vocês lá, tá bom? Para avisar aqui, o pessoal me deu uma dica para reforçar que o presencial está se encerrando amanhã, na parte da manhã, tá? Que aí eu já tinha falado que era hoje, mas até amanhã, no máximo, a gente consegue admitir no presencial, porque tem todo um esquema, né? Tem que passar os dados de segurança para poder visitar a planta, e o online, até segunda-feira, a gente ainda consegue fazer a inscrição, tá bom? Estamos esperando vocês lá, e eu aproveito para avisar que já em março, quem quiser se inscrever para o curso de embalagens flexíveis, vai ser o primeiro curso do ano, tá bom, pessoal? Estamos esperando vocês, e se ainda restou alguma dúvida durante a live aqui, pode mandar para a gente, que a gente responde para vocês. Agradeço mais uma vez a Lion de Basel e ao Castilho, Roberto Castilho, por estar aqui com a gente, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Simone, um abraço a todos, um abraço a todos do Instituto de Embalagens. Muito obrigado pela atenção de vocês que estiveram conosco. Obrigada, até mais, pessoal.